Boa noite, queridos irmãos da nossa casa Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier. Feliz em reencontrá-los, depois de uma breve parada, com a graça do bom Deus, estou aqui de volta. E sempre com o meu coração cheio de gratidão por poder conversar com essas pessoas que eu amo tanto. Dentro do nosso estudo de hoje, vamos primeiro entregar os nossos pensamentos, voltar nosso coração para que essa espiritualidade amiga, para que nossos mentores, para que o nosso Pai Maior permita que nós tenhamos palavras que possam trazer esperanças, trazer um pouco de conhecimento e tentar mostrar para todos o que representa este momento que estamos passando. Que o Divino Espírito Santo ilumine a todos e que os nossos mentores, meu amado Jesus, minha mãe, Nossa Senhora Maria de Nazaré, esteja comigo. Que assim seja. Tendo em vista este momento que ainda estamos vivendo, né, e na esperança de que as coisas estão se encaminhando para que o ser humano comece a pensar, para que nós todos possamos refletir um pouco sobre este momento, eu escolhi hoje falar sobre uma das leis naturais, as leis divinas, que são 10, né? Que é a lei de destruição. Seria muito interessante para aqueles que não leram nada ainda, que não tiveram oportunidade de conversar sobre essas leis divinas, elas estão lá no Livro dos Espíritos, né? Se chama no livro 3º do Livro dos Espíritos, que, aliás, é o livro que nós deveríamos adotar como nosso livro de cabeceira, né? E não sei por que, mais do que nunca, hoje em dia, ele nos está ajudando muito. A lei de destruição. Então, na pergunta, as duas primeiras perguntas dentro desse capítulo, pergunta 614, que se deve entender por lei natural? Kardec pergunta e os espíritos respondem. A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Aí a outra pergunta, 615, a lei de Deus é eterna? Ela é eterna e imutável, quanto o próprio Deus. Então vejam bem, a lei divina, né? As leis naturais, elas foram estabelecidas pelo Criador, pelo nosso Pai, não para nos vigiar,
não para que ele pudesse controlar nossos passos aqui na Terra. Ele criou essas leis e que não mudam jamais, são eternas como eterno é o Pai, para que nós, em seguindo essas leis, pudéssemos encontrar a felicidade. E aí muita gente questiona, mas onde é que estão? Onde é que está inscrita essa lei? Essas leis são guardadas num lugar secreto, né? Num lugar... Não. Estas leis estão escritas na consciência de cada um. Então, é aquela coisa, né, muito interessante que quando a gente é criança, né, aprendia na escola, não pode fazer isso, não pode aquilo, porque tu pode estar num lugar mais fechado, num quartinho que tu pode chavear todo. Deus está te vendo. Deus vê tudo. E a gente ficava, né? Mas como? Não é que Deus, né, pode estar me vendo aqui? De que jeito eu não enxergo Ele? Então hoje a gente entende. Deus vê tudo pela nossa consciência. Nós é que deixamos, através da nossa consciência, que entre esses ensinamentos, que entre toda aquela emanação que Deus quer mandar para nós, e que a gente acha assim, ele está me controlando, não, mas ele não está me vendo, ele está me vendo porque a minha consciência está dizendo que ele está me vendo. E nós, por isso que diz hoje a gente entende, né? A gente não pode se esconder de Deus. Por que a gente não pode se esconder de Deus? Porque nós não podemos arrancar fora a nossa consciência. Então, a nossa consciência sempre vai nos acusar, nos mostrar que Deus está nos vendo. E a nossa consciência também está nos dizendo, Ele está provando, não está provando, nós estamos no caminho certo, nós não estamos no caminho certo. E Ele não precisa mandar um telegrama, sou do tempo do telegrama ainda, não precisa mandar um WhatsApp para dizer, olha, tu está pisando na bola. Vai por esse caminho, vai pelo outro. Não, a nossa consciência. Que coisa maravilhosa, né? Ele deu a nossa consciência, nos deu o livre-arbítrio. Quer dizer, nós não podemos culpar Deus por nada das coisas que aqui nós estamos passando, né? E então, essas leis foram feitas para que o ser humano pudesse ser feliz. E aí ainda pergunto, como não tem um lugar sagrado, né? Onde elas são guardadas, porque a nossa consciência é, Kardec pergunta, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E eles respondem, Jesus. Então, a gente para pensar como seria fácil, né? Nós temos as leis, essas 10 leis que Deus criou, que são para a nossa felicidade e que só não seremos felizes se nós transgredirmos essas leis. Nós temos, além disso, um modelo que, se nós seguirmos, nós estamos vivendo a felicidade plena e no caminho certo para chegar à pátria celeste. Então, tudo nos foi dado de bandeja, mas nós ainda somos espíritos imperfeitos, né?
E está aí a maior razão de nós estarmos aqui reencarnados, né, nesse planeta Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações e que está passando agora por uma transição para chegarmos, né, a um planeta de regeneração. E tenho certeza que esta caminhada já começou há mais tempo e que esta lei de destruição veio nos mostrar agora mais do que nunca que tem que haver destruição para que as coisas se transformem e renasçam, né? Quando perguntaram, mas a lei de destruição faz parte de uma das leis da natureza, né? Como é que Deus, tão poderoso, tão bondoso, vai fazer uma lei de destruição que vai destruir tudo, vai desmanchar, desmontar? Então o Espiritismo vem e nos dá um verdadeiro, um novo conceito para o que seria, né, esta destruição. E ele nos mostra que nós precisamos entender essa lei de destruição como uma transformação, o término de um estado de coisas para que outro se inicie. Preciso que tudo se destrua, vejam bem, que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Será que nós não podemos, então, associar este momento que se vive, que a humanidade toda vive, que não é o Brasil, que não é a Argentina, que não é só o chinês, que não é, o momento que toda a humanidade está vivendo? Será que nós não devemos associar isto como a aplicação da lei da destruição para que o velho seja destruído e para que o novo surja, para que se renasça para um novo tempo? Com certeza sim, né? A lei de destruição existe para que a alma do homem desperte. Assinala essa lei e este coronavírus está aí para nos mostrar que nós precisamos dar um novo rumo para a nossa caminhada. Nós não podemos querer esperar, como a gente ouve dizer, logo, vamos rezar para esse vírus ir embora, para que a vida volte ao normal. Não é para a vida voltar ao normal, porque o normal não estava dando certo, né? Deus não seria tão ingênuo e de tão pouca inteligência e criatividade de permitir que um vírus, né, dessa magnitude destruísse, né, praticamente um planeta para só dar um susto. Não, eu vou dar um sustinho nesse povo que não está se comportando e depois a vida segue. Não, esse sustinho veio para que a vida se transforme, para que seja destruído o que não estava certo e renasça um novo homem, renasça novos tempos. É um momento do despertar da consciência para o ser espiritual que nós somos.
É um momento de grandes oportunidades para o nosso espírito, né? Este momento desta pandemia, este momento em que nós fomos obrigados a nos isolarmos mais, a ficarmos mais sozinhos, cada um consigo mesmo, ou no momento em que tivemos que ficar mais intimamente com nossos familiares dentro de casa. Por que tinha que acontecer isso? Este é um momento único. Quem de nós parou ou para pensar que presentão que eu estou recebendo? Como é que eu não pensei que eu teria que parar e chegar à conclusão e entender que a minha vida do jeito que estava não dava? As pessoas não eram felizes. As pessoas estavam ficando cada vez mais doentes. Mentalmente, doenças horríveis surgindo, nível de suicídio muito grande, depressão, uma coisa espantosa entre crianças, jovens e adultos. Se tudo estivesse bom, se tudo era um normal bom, não precisaria ter vindo este vírus para fazer com que o ser humano repensasse a sua vida, a sua relação com os animais, a sua relação com a natureza, a sua relação com o seu semelhante, a sua relação consigo mesmo. Então, por mais que seja dolorido, por mais que tenhamos que sofrer, nós precisamos entender que o que aconteceu foi necessário e não precisou nenhuma guerra, não precisou ser usado nenhum armamento bélico. As grandes nações que estavam preparadas, né, para combater qualquer guerra que por aí pudesse ser anunciada, foram pegos de surpresa. Um vírus, um simples vírus, ocasionou toda essa pandemia que está mexendo com o mundo inteiro. Então, a hora agora veio para mostrar que aquele pensamento que nós tínhamos de viver só o aqui e agora não serve. Porque o aqui e o agora serve enquanto nós somos voltados apenas para a nossa vida material. Porque nós estamos vivendo aqui, nós estamos vivendo agora, e nós não estamos nem querendo saber se daqui a pouco mais vai acontecer alguma coisa ou se nós vamos ter que prestar conta de alguma coisa que se fez. Não. Nós estamos vivendo voltado para a matéria. Nós estamos de tal forma sobrecarregados com a mochila que a gente traz de outras encarnações,
que nós estávamos sendo destruídos sem saber por quê, como, sem saber qual era a razão. Começamos a não enxergar mais valor nas coisas, começamos a não valorizar mais a nossa família, começamos a não ter mais prazer no nosso trabalho. Por quê? Porque nós trazemos e ainda estamos com uma mochila de outras encarnações carregadas de coisas, de bens, de coisas que nós vamos ter que deixar aqui, de coisas que nós não poderemos aproveitar e levar para a vida que segue, porque somos espíritos eternos. Então a nossa mochila cheia de mágoas, de raiva, de orgulho, de vaidade, de apego aos bens materiais, ela está tendo que ser esvaziada. Nós precisamos tirar essa carga e nós precisamos entender, então, aquelas palavras de Jesus: o meu peso é leve, meu jugo é suave. Por quê? Porque nós não temos que carregar as coisas que são terrenas e que são de matéria. A matéria fica. A matéria é destruída. O interessante desta lei de destruição é que ela não atinge o essencial. A lei de destruição, ela vai mexer com as coisas materiais. O nosso corpo vai ser destruído. Porque o nosso corpo, todos nós sabemos, né? Essa carne, osso, pé, isso aí não é uma coisa que vai nos acompanhar. Porque não é essência. A lei de destruição não atinge a essência. Então, por isso que nós temos, e que é chegado o momento em que nós temos que parar e despertar para a transitoriedade da vida. A nossa saúde mental passa por esta lei. Esta lei serve para nortear o tipo de atitude, de postura que nós temos que adotar diante da vida e de nós mesmos. Não adianta agora, com esta crise, com esse desemprego que vai haver e que é triste. Eu não quero que vocês pensem, a Elaine está subestimando porque acha que a gente pensar só no espírito, que a gente vai poder sobreviver, que nós não temos que ir atrás do nosso sustento. Eu sei, existe a lei do progresso, existe a lei do trabalho, mas nós não vamos conseguir sobreviver indo só ou dando só atenção à matéria. Porque isso tudo vai ficar aqui. Isso tudo nós teremos que deixar aqui. Então chega um momento que nós estamos, como certamente não paramos ainda para entender, que esta é a hora de nós nos desnudarmos e descobrirmos a nossa essência, nós apelamos, e com muita razão,
nós estamos rezando e orando a Deus como nunca. Eu acredito que na nossa caminhada aqui na Terra, nunca se rezou tanto. Nunca se formaram tantas correntes de energia, enviando, endereçando energia para os doentes que estão nos hospitais, para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que estão tendo perdas, e isto é louvável. Nós precisamos fazer isso. Mas da mesma forma que nós rezamos, nós temos que pensar, com essas palavras, com essas orações maravilhosas, eu estou mudando a minha vida? Eu estou transformando essas palavras que eu estou formulando nas orações em mudança de atitude? Porque não adianta nós rezarmos, nós pedirmos ao Pai e nós continuar sem fazer a nossa parte. Perdas acontecem, ninguém evolui, ninguém passa por uma fase seguinte sem perdas. Então nós estamos perdendo seres queridos, nós estamos perdendo amigos, mas nós temos que confiar, nós temos que acreditar que essas perdas fazem parte de uma caminhada que está destruindo o que estava velho e o que não estava dando certo, para surgir um novo e surgir um ser regenerado, uma nova natureza, um novo mundo, uma nova mentalidade do ser humano. Então nós precisamos nesse momento confiar no Pai, entregar-nos ao Pai e saber que Ele vai cuidar de nós e nós temos que fazer a nossa parte. Aí uma breve passagem de Francisco de Assis, quando ele andava em viagens com um amigo, num tempo de muito frio, uma noite fria demais, eles caminhando sem um abrigo para parar, avistaram um casebre, chegaram lá, vamos bater, pedir asilo, que a gente tem um lugar para deitar essa noite. Bateram, o senhor atendeu e eles pediram, olha, estamos com frio, não temos onde nós gostaríamos de passar, tomar uma coisa. O dono da casa não os acolheu e disse que o pouco que ele tinha era apenas serviria para ele, não daria para dar para mais ninguém. Então ele não poderia recebê-los. O amigo de Francisco ficou desesperado, disse, agora é a nossa morte. E ele olha para Francisco de Assis pulando, dançando, exultando de alegria, disse, mas o que houve? Nós estamos nesse desespero, no fim agora. E aí Francisco disse, eu esperei a vida inteira para ficar totalmente nas mãos de Deus. E agora veio a oportunidade. Nós confiamos em Deus a tal ponto que quando nós fazemos nossas orações, nós temos certeza de que nós elevamos o pensamento, fazemos o pedido, entregamos, confiamos, aceitamos e já agradecemos de antemão na certeza de que o Pai não vai nos abandonar. Nós podemos dizer que nesse momento em que nós estamos passando por tanta coisa triste, nós podemos dizer que nós confiamos plenamente em Deus, que Ele não está abandonando seus filhos. Nós estamos perdendo. E como eu disse, a perda
ela faz parte, a lei de destruição, ela se expressa frequentemente pela perda, né? E a morte, o que ela nos mostra? Né? Ela acontece, nós sabemos que o corpo físico fica aqui, mas é uma etapa que termina, e que termina aqui no plano físico, e é um reinício da caminhada na pátria espiritual. Então, se nós tivermos o entendimento dessas leis divinas, nós vamos encarar e vamos pedir a Deus que a gente consiga encarar a morte como um sentimento natural pela perda. Ninguém cresce efetivamente sem experimentar perdas. O ser humano vive de suas perdas. E tem lá uma passagem onde Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. E quando ele diz isso, não é que o mérito esteja no sofrimento em si, mas na maneira como nós passamos por este sofrimento. Então, o que eu quero deixar de mensagem para mim, para vocês, que por mais doloroso que tenham sido esses tempos, que nós possamos entender que Deus não está nos abandonando e que nós estamos sim recebendo uma oportunidade de nos modificarmos, de não voltarmos para a vida normal, mas sim de recomeçarmos com novas atitudes, com novas vivências, dando prioridade para a nossa essência como um ser espiritual eterno, e entendendo e compreendendo a nossa essência, nós estaremos vendo em cada ser humano a sua essência, filhos de Deus. Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, não vamos encher o nosso peito e dizer: nós somos espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então agora é o momento, agora nós estamos tendo oportunidade de, passando por estas situações de muita dor, e infelizmente nós só crescemos e avançamos a nossa caminhada evolutiva através da dor, porque quando tudo está muito certinho, a gente esquece, né? A gente esquece de Deus, a gente esquece que nós estamos aqui para nos tornarmos um ser bastante melhor. Então, infelizmente, nas nossas perdas, nesta nossa pandemia aqui, que cada um de nós possa se recolher, né, e confiar em Deus, pedir por todos, sim, que estão em sofrimento, mas também permitirmos que nós possamos sair desta crise melhores e assim
tornarmos o mundo também um pouco melhor, né? Desculpe que a gente tem que apressar um pouco, né? Porque o tempo passa. E tem uma pergunta, tem uma questão muito importante, que é a questão 737 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meios de flagelos destruidores? Que é o momento, né? E eles respondem: para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? Então, é um presente que Deus está nos dando, esse flagelo, porque nós vamos ganhar tempo na nossa caminhada evolutiva. Nós pedimos do nosso projeto reencarnatório de vivermos esses tempos. Então, agora, vamos ver se não damos para trás. Que nós tenhamos muita força, que nós tenhamos muita fé, né? E a certeza de poder dizer como Francisco: eu esperei a vida inteira para ficar totalmente nas mãos de Deus. Que o nosso Pai Criador se compadeça de todos nós, de todos que estão sofrendo, de todos que estão em aflição, mas também nos abençoe e entenda, né, que nós estamos fazendo o possível e estamos tentando uma nova caminhada e estamos, a partir de agora, procurando compreender que nós somos espíritos eternos e teremos que, a partir de agora, valorizar o essencial. Agradeço a atenção de todos, a compreensão, agradeço a força que a espiritualidade sempre tem me concedido, né? Este amor que eu tenho no coração, sempre que eu vou me dirigir a todos vocês, porque os companheiros, os irmãos da nossa Chico foram uma bênção na minha vida. Eu sou eternamente grata por ter tido a oportunidade de começar, né, a minha caminhada espírita aí nesta casa junto com vocês, que eu amo de paixão, como se diz. E tenho muita saudade de cada um e quero deixar neste momento um beijo no coração de cada um, o meu abraço fraterno. Vamos nos sentir nesse momento, nos abraçando, passando um para o outro, esta energia de amor, né? Esta certeza de que nós estamos caminhando para uma nova vida. Que Jesus de Nazaré, que nossa Mãe Maria Santíssima estenda o seu manto protetor, nos abrace também e que todos nós possamos encerrar esta noite num grande abraço fraterno de luz e de paz. Que assim seja.